Alô? Alô, alô? 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 Tá bom? Sim. Então, bom dia a todos. Então, nós vamos iniciar a nossa palestra de hoje. A princípio, nós vamos falar de algumas atividades da casa. Então, as atividades acontecem todos os dias da semana, exceto nas sextas-feiras. Evangelização infantil, dos domingos, às 10 horas da manhã. Plantão de atendimento, nós temos de segunda, terças e quintas, a partir das 19h15. E nas quartas-feiras, a partir das 13 e das 15 horas, também nós temos plantão de atendimento, aos sábados às 16h30 e nos domingos a partir das 9h30 da manhã. Assistência social, nós temos todo segundo sábado de cada mês, com distribuição de 60 cestas básicas, né? E se alguém quiser cooperar com alimentos não perecíveis, no caso, trazendo 1 quilo de arroz, feijão, açúcar, sal, então será bem-vindo. E se alguém quiser também participar dos trabalhos, também será bem-vindo. A cada 15 dias, aos sábados, nós temos distribuição de lanches para os moradores de rua, nas imediações, próximo do metrô. E temos também datas espíritas importantes para o nosso calendário, né? Então, no dia 1º de maio de 1880, nasce em Sacramento, em Minas Gerais, Eurípides Barçanufo. No dia 5 de maio de 1927, nasce em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Pereira Franco. E a nossa palestra, né, pode ser assistida em tempo real através do site www.casadocaminhosantana.com.br. Agora nós vamos, é o momento da prece, né, do agradecimento. Então nós vamos nos recolher. Quem preferir pode fechar os olhos e agradecer ao Pai essa oportunidade bendita de estarmos juntos novamente, por estarmos vivos, que é muito importante para nós, essa oportunidade de estar nos reconciliando com Ele, com os nossos atos, e que nesse momento a bênção do Pai esteja aqui conosco, e que as nossas mentes se abram para esse estudo, e que assim, Pai, harmonizados com esse ambiente, com esses amigos, tenhamos um dia de equilíbrio, de harmonia, e juntos possamos, cada um de nós, compartilhar esse momento de aprendizado. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, o tema dessa manhã, né, é com o Caetano, do livro Pão Nosso. Pensaste nisso? Então ele vai falar. Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva com a sua luz e com a sua paz nessa manhã belíssima, né, de domingo, muito ensolarada. O inverno chegando aí, trazendo um friozinho, né? Mas estamos no outono, é gostoso esse outono, né? E hoje nós somos convidados a meditar numa psicografia recebida pelo nosso querido Chico Xavier, do Emmanuel, que tem por título Pensaste Nisso. E a questão fundamental que ele vai discutir nesse texto é sobre o uso do corpo físico, né?
uma meditação sobre o nosso aparelho de manifestação, que é o nosso corpo físico. E ele extraiu como inspiração, para tecer o seu comentário, um trecho de Pedro, lá está na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 14. E Pedro se dirigia assim aos seus companheiros da época, né? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então Pedro estava pressentindo que estava chegando o momento dele de retornar ao plano espiritual, não é isso? Segundo o que ele mesmo estava pressentindo e segundo ele o que o próprio Jesus lhe teria revelado. Aí Emmanuel, em cima desse trecho, teceu toda uma consideração sobre a questão do corpo. Porque Pedro compara o corpo a um tabernáculo. Olha que interessante, começa por aí, né? Ele não se referia assim, deixar o meu corpo. Ele não disse aqui assim, ó, sabendo que brevemente hei de deixar este meu corpo, não foi corpo, foi tabernáculo. E a gente sabe que tabernáculo é uma coisa assim sagrada, né? A gente sempre tem uma ideia de um templo, de uma coisa sagrada, né? Importante. Então já ele dá uma dimensão, já aqui dá uma outra dimensão para o corpo, né? Aí Emmanuel vai dizer o seguinte: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiam a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se esse representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneiro e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão de misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação deste tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensastes que é um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que faze de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então aqui Emmanuel reforça a interpretação de Pedro, né? Tabernáculo, né? Santifica teu corpo, nele encontrando o templo, o tabernáculo divino. É isso? Para entender esta mensagem de Emmanuel, eu achei por bem a gente retornar lá no Livro dos Espíritos e recordar a lição dos nossos maiores, quando Kardec pergunta no capítulo 2, na questão da encarnação dos espíritos, ele faz uma série de perguntas, né? Qual é a finalidade da encarnação? E aí ele resume, depois de fazer algumas perguntas, ele resume essa questão da alma, do corpo e do perispírito, que são a constituição, a nossa constituição. Dessa forma, que eu acho bom a gente recordar para a gente
retomar e entender bem a amplitude desse ensinamento de Emmanuel. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, a primeira coisa que a gente percebe quando está aqui nesse plano é o corpo, não é isso? O corpo físico. Eu olho para o Marcinho ali, eu vejo o corpo físico, né? Igual o meu, né? Tão compacto como o meu, mesma forma. Então. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Então, a gente vê a alma. Em segundo plano, a alma, que a gente não vê com os nossos olhos físicos, mas nós sabemos que ela está ali, né? Quando a gente olha para um nosso irmão, a gente sabe que, além de um corpo que eu estou vendo, tem uma alma que está habitando aquele corpo. Perfeito? E em terceiro, o perispírito, que é um princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Aí ele resume: tais são num fruto, a semente, a polpa e a casca, comparando com a fruta, né? Para a gente entender melhor essa ideia abstrata. Então está aí, nós somos corpo, alma e perispírito. O perispírito aqui entendido como o nosso corpo espiritual, aquele que serve de ligação entre nós e o nosso corpo físico. Ora, a importância desse corpo também, desse que ele chama de princípio intermediário. Ele nos liga, nós, donos do corpo, que habitamos o corpo, com o corpo. Muito bem. E para que serve o corpo? Né? Qual é a finalidade do espírito, de nós, alma, espírito, centelha divina, nos utilizarmos periodicamente de corpos materiais e atuarmos nos mundos materiais, já que a nossa origem é nos planos espirituais. Então Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Tá vendo? Nós temos um papel na criação divina. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então nós já sabemos duas coisas. E quando nós estamos aqui nos mundos materiais, nós somos corpo, alma e perispírito. Então, a hora que nós olharmos para um outro semelhante, a partir de agora, né, que a gente estuda assim, um ser humano, a gente já vai ver mais coisas do nosso irmão. Né? Nós vamos ampliar a nossa compreensão. Né? E segundo, e por que nós estamos nessa condição? Está aqui. Nós estamos aqui para progredir, para agir, para colaborar com Deus na criação. Que no nível que nós estamos, no estágio de evolutivo que nós já estamos capazes de colaborar com Deus. É por isso que todas as religiões, Jesus e, por fim, o Espiritismo nos orienta para a prática da caridade. Nós estamos colaborando na criação. Estamos colaborando com os seres superiores e, em última instância, com Deus nosso Pai, que é o grande gerente de toda a vida cósmica. E para deixar mais patente ainda, tem uma pergunta aqui, que ele diz o seguinte, é a 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? A resposta: uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Então, deixando claro, patente, que um dos elementos principais
nesta configuração que nós nos apresentamos, para sermos algo, um ser, somos nós, o Espírito, o comandante, aquele que habita esta constituição. Deixou claro, patente. Sem isso, os nossos corpos seriam uma massa de carne informe, sem inteligência, né? Muito bem, então isso aqui, feito isso, vamos passar a considerar aqui, a meditar no que Emmanuel nos chama a atenção. Porque Emmanuel nos diz o seguinte: gente, o corpo, não é o corpo que é responsável pelas nossas mazelas. O corpo é um instrumento divino. Não é isso que ele disse? Um instrumento formado, que levou milênios, séculos e milênios para ser formado nessa configuração que nós conhecemos hoje. É um trabalho também evolutivo. Ele exigiu dedicação e trabalho de irmãos de inteligências, irmãos nossos, muito superior a nós, que nós ainda não temos condição de entender. E nós recebemos esse instrumento por graça e obra de misericórdia do nosso Pai Criador, para a nossa evolução neste planeta, nessa romagem evolutiva nesse planeta. E muitas vezes Emmanuel chama a atenção que nós culpamos o instrumento, o nosso corpo, pelas nossas mazelas, pelas nossas quedas e pelas nossas imperfeições. E ele chama a atenção que não é o corpo, somos nós, os comandantes, que somos a origem dos nossos sofrimentos, nossas mazelas. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Né? Olha lá, se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiam a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se esse representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneiro e vítima. E não é isso. Embora nós sejamos constituídos, sejamos corpo, espírito e perispírito, nós não estamos separados, nós não estamos dissociados, nós estamos integrados. Nós somos, enquanto ser, enquanto encarnado, nós estamos integrados ao corpo. Então nós somos responsáveis por ele. Todas as mazelas e todos os sofrimentos que nós, às vezes, injustamente imputamos ao nosso corpo, ela realmente é de fato injusta. Porque nós sabemos que o comando está conosco, nós, Espírito, centelha divina, atuando na carne. Então, aquela desculpa de que a carne é fraca, para nós já não é válida, não é isso? Para nós que já estamos nesse entendimento, a gente sabe que não tem validade nenhuma. Não é a carne que é fraca, que ela obedece aos nossos comandos. É o Espírito, como menciona Emmanuel aqui, as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio Espírito, é que estão reverberando ou levando consequências para o instrumento que ele está utilizando naquele momento. Então vamos colocar aqui as coisas corretamente. É isso que Emmanuel está chamando a atenção aqui. E nós, sabendo disso, devemos dar a importância devida ao nosso corpo, a tudo que Deus nos dá. Primeiramente ao corpo, que é a primeira coisa que a gente recebe quando chega nesse mundo, quando a gente reencarna, é um corpo, não é isso? Então ele chama a atenção, e também a doutrina espírita nos orienta, que devemos ter todos os cuidados com o nosso corpo, da parte de higiene, cuidar da nossa saúde, todos os cuidados que o nosso corpo merece. Mas tendo a consciência que nós não somos ele. Porque senão também nós partimos para uma atenção exagerada, né? Começamos a nos confundir com o corpo. E isso é fácil perceber, porque hoje a gente vê, né, no nosso mundo, alguns irmãos nossos ainda se equivocando, achando que ele é o próprio corpo. E dando uma atenção, então, direcionando uma atenção exagerada para o próprio corpo. Né? Cometendo exagero. E a gente sabe que todo exagero é prejudicial a nós, espíritos. Então nós temos, Emmanuel chama a atenção para a gente cuidar do nosso corpo, lembrar que ele é um tabernáculo divino.
e que ele é uma ferramenta, um instrumento de trabalho do Espírito para a sua própria evolução. Pegando outro texto que vai reforçar essa ideia, vamos voltar lá ao nosso querido André Luiz, que estudou muito essa questão, vai também nos lembrar dessa necessidade que nós temos de estarmos conscientes dessa nossa condição, dessa verdadeira condição. Diz André Luiz, e o texto ele chama-se corpo físico. E senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser, em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo inteiramente novo, em ouvido temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer. Paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não falte ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. E senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo inteiramente novo em ouvido temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pela circunstância favorável ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado, ou para retificar as lições em que haja falido. Então, aqui deixou claro, né, que a gente toma um corpo ou para vir numa missão, então para corrigir coisas do passado. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Olha aqui, aquele de alerta, que nem sempre a gente vai estar sincronizado com o corpo, né? Nem sempre. Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto ao aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Então, daí, mais uma vez, reforçando o que o Livro dos Espíritos nos diz, que nós tomamos um corpo para trabalhar pela nossa evolução, pelo nosso progresso, e que muitas vezes nós seremos defrontados, sim, com enfermidades, com deficiências, com inibições. Para quê? Para nos lamentarmos e imputarmos ao corpo a responsabilidade? Ah, não! É para que o espírito possa progredir, vencer essas dificuldades, vencer essas deficiências. E em trabalhando para vencer, desenvolve inteligência, sentimentos. Né? É para isso que serve todas essas que para nós são mazelas, né, do corpo físico. E às vezes imputamos ao corpo físico a todas as responsabilidades pelas nossas fraquezas, pelo nosso desânimo. Né? Vamos pensar nisso, é isso que pensemos nisso. E não vamos nos esquecer, e aí quem vai nos lembrar disso é Joana de Ângelo, num texto psicografado por Divaldo Franco, que nós dirigimos nosso corpo pelo pensamento. Esse texto, Pensamento e Vida, Joana vai chamar nossa atenção para isso e deixar patente, para reforçar também essa questão, que o corpo recebe o impacto dos nossos pensamentos. E quem pensa? É o corpo? Não. Também está lá no Livro do Espírito, que não é o corpo que pensa, é o espírito que pensa. E o corpo apenas recebe o impacto desses pensamentos. Então vamos lá em Joana, que ela vai esclarecer isso direitinho. O homem pode ser considerado... Chegando mais crianças, está vendo? Que maravilha. Sejam bem-vindos, bom dia. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza. Já começa assim. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza. Fomenta e nutre. Então, nós exteriorizamos o pensamento e nutrimos nosso pensamento. Né? Nós temos uma faixa de pensamento, né? Nos estruturamos dentro de uma faixa específica de pensamento, cada um de nós. É outra coisa que a gente não presta muita atenção, né? A gente fica focado muito no corpo físico, aquela coisa que a gente sente, que é bem palpável, e nós esquecemos que nós somos um espírito encarnado, portanto somos uma centelha divina,
e que nos exterioriza, e que tudo que a gente exterioriza é fruto do nosso pensamento. A gente esquece disso. Então ela vai chamar a atenção aqui. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. Então, de acordo com o que você pensa, é o teu mundo, é o mundo que você plasma, é o mundo que você concretiza. Né? Isso está patente, né? Ela vai ficar claro aqui depois no final do texto, quando ela entrar com os exemplos. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual. Olha que bonito. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual, do ser. Não uma elaboração cerebral do corpo. Olha, está vendo? Ela reforçando. Quer dizer, o corpo não pensa. O corpo é apenas um instrumento. Quem pensa é o ser espiritual, somos nós. Sendo o espírito o agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe expressão e forma que revestem o conteúdo e que se faz portadora. Então, o nosso cérebro físico ele apenas materializa os nossos pensamentos. A gente consegue transmitir para o outro, como eu estou transmitindo aqui para vocês agora. Né? Como Joana, espírito, pensante, inteligente, materializou esse texto aqui nesse papel, né? E nós estamos entrando em contato com eles agora. Eu exteriorizo o meu pensamento agora, que está, graças a Deus, contínuo, está sendo direcionado para eu plasmar essas palavras através do meu aparelho evocador para vocês. Então é isso que ela está dizendo. Quer dizer, tudo é fruto de um pensamento. Tudo é elaborado no campo mental. E o corpo apenas serve como instrumento de materializador, plasmador das ideias internas do espírito, do pensamento profundo, né? Por isso que Jesus alertava, né, que o mal não era aquele que saía que entrava pela boca, mas o que saía, né? Porque vinha do nosso interior, vinha do nosso coração. Olha a importância. Sabendo ele, claro, que o espírito é o grande gerador. O homem de bem, pensando corretamente, como consequência da sua realidade interior, progride, adicionando forças à própria estrutura. Está vendo? O homem de bem, pensando corretamente, pensando realmente positivamente, progride, não só materialmente, adicionando força à própria estrutura, quer dizer, dando saúde para o seu corpo, trazendo energias positivas para o seu corpo, e angariando saúde. Por quê? Pensa corretamente. A criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados, doentios. Como resultado, conclui-se que o espírito e não o corpo é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elabora e a que se entrega. Está vendo? Mais uma vez reforçando. Que não devemos acusar o nosso corpo justamente. Somos nós que temos que nos corrigir. Somos nós que temos que buscar, ou na literatura, ou numa religião, ou numa filosofia, elementos novos para nos corrigir, nos reorientar, nos orientar, para que nós possamos, inclusive, trazer energias novas, não só para o nosso corpo, mas para todo o nosso ser. O pensamento é força. Por isso, atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprios. Então, vamos lembrando, o pensamento é vida, é força, é criação. Os espíritos não alertam sobre isso, que a gente não vê, mas toda a ideia emitida, ela fica plasmada nos planos sutis da vida, né? E atuantes. A duração dele decorre da motivação que o constitui, estabelecendo a constância, a permanência e o direcionamento do que possui como emanação da aspiração íntima. É isso, nós colocamos toda a nossa vontade no nosso pensamento. Um pensamento, ele plasma nossas vontades, né? E o tempo que ele permanece realmente vai depender do impulso, da força que a gente coloca naquele pensamento. O pensamento são os fenômenos cognitivos que procedem do ser real.
mais uma vez reafirmando, procede do Espírito. Aí ela vem com os exemplos. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, para prosseguir, logrando êxito nos empreendimentos. Vem que ela fala nos empreendimentos, inclusive físicos, sucesso, trabalho, família, Sustenta a ideia do bem e descobrirás que quão ditoso és como fruto do anseio vitalizado. Aquela coisa da ligação direta com os planos divinos, com as forças cósmicas positivas. Porque o bem é isso, gente? É a gente se ligar com o cosmos, se ligar com as coisas positivas da natureza, com tudo que nos rodeia, não é isso? Vamos tirar de nós aquela ideia de bem ser aquele serzinho. Não é isso que a vida nos pede. Elas pedem seres capazes de agir, seres que compreendem o que é a vida na sua essência, em toda a sua extensão, e atuam nesse sentido. Trabalham, se dedicam à família, estudam, se aprimoram. Isso que ele está chamando de a ideia do bem. Visando o quê? Visando colaborar para que tenhamos um mundo melhor. Se pensas no medo, olha só, se pensas no medo, bom dia. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, torna-te incapaz de realizações ditosas. Não é verdade? As pessoas medrosas conseguem fazer alguma coisa? Elas não estão sempre com medo de alguma coisa? E por isso estão sempre tomando muitos cuidados excessivos que atrapalham na sua caminhada? É isso que ela lembra aqui. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. É verdade, o pessimista também é assim, porque nada vai dar certo. Então o pensamento dele é sempre negativo, ele deixa de agir, ele faz o contrário. Ele não age, ele não colabora, por quê? Porque para ele nada vai dar certo, nada vale a pena. Existia até o Fernando Pessoa que dizia que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Olha aí, E a gente pensa que não, estamos todos conectados, Um poeta português grande já dizia isso, uma síntese perfeita, Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, ou seja, quando o espírito é grande. Quando o espírito pensa no bem, e pensa grande, pensa positivo, tudo lhe é possível. Porque as forças cósmicas vão colaborar com ele para que ele realize os seus pensamentos, transformando-as em ações. Não eu falei a vocês que quando a gente emite um pensamento, ele plasma nos planos sutis, e todas as forças positivas vão colaborar para que aquele pensamento bom, do bem, progrida, vá em frente. É assim que as coisas acontecem. São conectadas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Também não é verdade? A gente fica preocupado que tudo vai errar, que só tem violência nesse mundo, que esse mundo não vale a pena. O que vai acontecer? Nós viramos cercados de problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderá a dádiva da saúde. Com certeza. Os pessimistas, os tristes, os depressivos, são um exemplo disso. Eles atraem doenças, atraem tudo que é de negativo. O pensamento positivo, por sua vez, atrai o que é positivo, os negativos atraem tudo que é de negativo. Não só para o espírito, aí também reverbera no corpo, porque ele está conectado com o corpo, não tem como, Vai para o corpo também, reflete na saúde. Tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas as modeladoras da tua vida. Olha que interessante, que síntese fantástica. Vamos ler de novo? Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, iguais, positivo com positivo, negativo com negativo. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas as modeladoras da tua vida. Pensamento e vida, pois, são termos da equação existencial do ser humano. Pensamento e vida, pois, são termos da equação existencial do ser humano. Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram o mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice, porque tu e outros ainda não vos convencesse de pensar bem, agindo melhor.
para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade. Tá bem? Tudo isso, dor e infelicidade, que mais aqui que ela falou? Paixões, dor e infelicidade, nós costumamos imputar tudo isso ao nosso querido corpo, dizendo que ele é que é fraco, não nós, que a carne é fraca, não é isso? Principalmente no campo das paixões, né? Vamos lembrar aqui, gula, né? Excesso na comida, bebida, abuso das energias criadoras do sexo. São 3 exemplos básicos que a gente imputa ao corpo. A gente fala que a carne é fraca, eu não consigo resistir, gente. Esses doces maravilhosos, nossa, aos vinhos fantásticos, né? Aos uísques fantásticos. Então, a gente imputa ao corpo, esquecendo que somos nós que temos que fazer esse trabalho todo, que os nossos irmãos aqui nos trouxeram, nos alertaram hoje, através desses textos fantásticos. Então, a gente tem que pensar nisso, seriamente, começar realmente a adotar esse ensinamento dos Espíritos que nos trouxeram, que nós somos algo mais que o corpo. Lembrar que nós somos centelha divina e que estamos numa ação, nós estamos num trabalho de construção. Que nós estamos colaborando, com essa ação, nós estamos colaborando também com ações de outros nossos irmãos para a construção de um mundo melhor. Nós estamos conectados. E assim nós caminhamos para uma vida melhor. Esse é o segredo da felicidade, da vida melhor, da saúde, da conquista da saúde, que nós vivemos buscando. Então, vocês percebem que tudo é uma questão de nós tomarmos consciência da nossa própria realidade, do que nós somos realmente, enquanto seres pensantes, enquanto seres encarnados. É isso que o Espiritismo nos chama a atenção. Ele vem com esclarecer essa dimensão que Jesus não pôde colocar em letras muito claras. Ele vem fazer essa tarefa. E está aqui. É só a gente se dispor aqui. É uma ação simples, que é buscar o conhecimento. Não é isso? É o que a Joana nos aconselha. E buscando o conhecimento, e quanto mais conhecimento nós tivermos em nossa própria condição aqui nesse planeta, melhor condição nós teremos de ação. Melhorando nossas ações, os nossos padrões mentais, como nos diz a Joana, nós vamos conquistar um mundo melhor para nós. Automaticamente. Sem precisar de novenas, promessas. O que mais que tem? Grandes visitações eternas às igrejas, aos templos. Não precisa ficar muito dentro dos templos. Né? Nós passaremos realmente a construir um tabernáculo nosso próprio. Nós seremos o nosso próprio tabernáculo. Por quê? Nós teremos uma estrutura organizada. E o templo do nosso espírito, nossa alma, se a gente podemos dizer, será nós mesmos. Não precisaremos ter lugares específicos para adorar a Deus, nem para elevar o nosso pensamento ao Criador, nem para nos conectar com as forças cósmicas que sustentam esse planeta. Qualquer lugar, porque nós somos um tabernáculo, como disse Pedro. Né? E nós vamos dedicar a esse tabernáculo a atenção que ele merece, sem exageros. Respeitar o corpo, mas sem exageros, né? Que estão tão em voga, tão em moda ainda. Reconhecendo que a nossa tarefa primeira neste corpo é trabalhar pela nossa evolução, é colaborar na prática da caridade e na evolução desse planeta. Esta é a nossa missão. Então, gente, é isso que nós temos que pensar. E é isso que ele nos convida a pensar. Pensaste nisso? Porque vai chegar uma hora que nós teremos que deixar esse tabernáculo, como Pedro, que estava pressentindo que tinha chegado o momento de deixar o tabernáculo. E nós temos que deixar esse tabernáculo com a consciência tranquila, de que fizemos o nosso melhor, que nós utilizamos da melhor forma possível essa dádiva que Deus nos concedeu. E assim nós estaremos harmonizados com nós mesmos, enquanto espírito, para podermos prosseguir a nossa caminhada. Porque nós sabemos que o espírito é imortal. Nós somos imortais. Essa organização é temporária, é perecível. Mas nós não. Nós somos imortais. Nós vamos prosseguir.
E nós vamos prosseguir através de outras organizações. E no futuro, se Deus assim o permitir, regressaremos ao planeta sempre com a intenção de colaborar na sua melhoria. E vamos tomar outra organização física, né, adequada às nossas programações espirituais, adequada às nossas necessidades. E assim a vida prossegue. Assim a vida prossegue. Depois de sair deste mundo, iremos para outros mundos, quiçá mais evoluídos, e assim infinitamente. Porque nós somos imortais. E o nosso destino é sermos co-criadores com Deus. Feito isso, eu encerro as minhas considerações. Obrigado a todos. Espero que vocês reflitam bem nisso nessa semana. E que isso reverta para vocês em forma de coragem, mais ânimo, muita saúde, firmeza nas ações, tá? E muita consciência de si mesmos. E que traga também ânimo para continuarem estudando esses textos que vão nos despertando pouco a pouco. Perfeito? Que o Pai nos abençoe e que Jesus nos ilumine sempre. Que assim seja. E agora então a gente passa para as perguntas, complementos, alguém queira dar uma sugestão, uma opinião. É sempre bem-vindo. Com certeza. E nós vamos aprendemos juntos, ninguém está ensinando nada, nós estamos aprendendo juntos, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Caetano, você estava falando sobre também sobre corpo, perispírito, espírito. E assim, tem uma parte que às vezes gera uma certa dúvida, pelo menos para mim, assim, a questão da alma, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, qual é a diferença de alma para o perispírito, para o espírito? Então, essa questão foi tratada lá aqui no Livro dos Espíritos também. Lógico que é uma questão que preocupa todo mundo, né? E sempre gerou confusão. Os Espíritos nos dizem que é o seguinte: o que é a alma? A alma, eles dizem que é um espírito encarnado. Ponto. O espírito, um ser que está sem o corpo, né? Que está nos planos espirituais. E por que gerou essa confusão? Porque várias filosofias deram várias concepções para esse conceito alma, né? Então, agora, para nós, para os espíritos aqui, eles nos dizem: olha, a alma é um espírito encarnado. Então, quando a gente junta um espírito e um corpo, como nós estamos agora, nós somos uma alma, né? O espírito quando está livre das encarnações. E você pergunta do perispírito, né? O perispírito é um veículo intermediário entre nós, espírito, centelha divina, que não temos corpo, né? Não temos uma forma definida, somos uma centelha, e temos o corpo físico. Entre esses dois elementos tem o perispírito, que é o corpo espiritual, que é a nossa ligação. Sem ele a gente não consegue se acoplar, ou a gente não consegue encarnar. Nós precisamos dele. Ele, como disse o Hernani Guimarães, um estudioso, um cientista espírita, é o modelo organizador biológico. É ele que define todas as características e forma que o nosso futuro corpo terá, o nosso corpo físico. Então ele faz essa intermediação entre nós, espírito, centelha divina, e o corpo físico, que é denso, né, é matéria. Ele é o intermediário. Exatamente. Quando nós deixamos o corpo físico, né, nós voltamos para essa configuração, atuamos em uma outra dimensão, né, e aí ele vai nos preparar, é ele que vai nos preparar futuros corpos. Por isso que é importante, a Joana e o André chamam a atenção para os nossos pensamentos, porque de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa forma de vida, nossas atitudes, é que nós estamos plasmando o nosso próximo corpo. Pensem nisso. Mais alguém?
Mais alguma dúvida? Quando a gente vê esses pequeninos, né, que estão chegando agora no planeta, né, a gente já olha as crianças, né, com um olho diferente quando a gente tem essas informações. A gente vê esses pequeninos que há pouco chegaram no planeta, que adquiriram um corpo físico agora, vieram da pátria celestial, estão no início, e nós já com essa responsabilidade de encaminhá-los, né, já com a nossa experiência adquirida. Estamos ou não colaborando com Deus? Quem pode dizer que não? Não cabe a nós a tarefa de encaminhar esses pequeninos? Né? Pequeninos no corpo, tá? Que em espírito podem ser muito maiores do que nós. Eu sei. Eu posso aproveitar. Então, Caetano, eu queria te perguntar assim. A gente sabe como é difícil mudar de atitude no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o medo hoje, ele faz parte do nosso dia a dia. Então, nós sempre encontramos alguém que tem medo de fazer alguma coisa e isso acaba nos influenciando, né? O que você diria, assim, para que a gente pudesse mudar isso, para que a gente pudesse reverter essa situação e não nos trazer mais medo ainda, não colaborar com isso? Pois é, Jesus, o Mestre, dizia, conhece a verdade e ela vos libertará, né? Então nós temos que caminhar por essa estrada. Buscar o conhecimento, buscar o esclarecimento. Porque, como diz realmente Joana, que reforçou, o medo não nos ajuda em nada. Nós temos que... E como é que se afasta o medo, você mesmo disse? Se esclarecendo, aprendendo, conhecendo. À medida que... Por isso que Jesus tinha razão. Quando você conhece o princípio, a mecânica, a dinâmica das coisas, você não sente tanto medo. Como agora, nós temos muito medo da violência, né? Muito medo das incertezas que o mundo, nesse atual fim de ciclo, está oferecendo para as criaturas encarnadas. Mas eles mesmos já avisam que as encarnações são feitas de provas, de expiações, de dificuldades. Para quê? Para que nós, espíritos, trabalhemos e superemos isso. Então nós também temos que superar a questão do medo. E aí vamos voltar. Qual é a arma? O conhecimento, o esclarecimento. É por isso que o Espiritismo é um consolador. Ele vem trazer algumas verdades, né? Verdades para nós adequadas ao nosso nível evolutivo, que nos ajuda a nos libertar desses medos, desses receios, nos colocando essa questão de que a vida continua, de que nada termina, que a morte não existe, né? Que nós temos que enfrentar as dificuldades com altivez para sermos vitoriosos. Então, colocando todas essas ideias, que de uma certa maneira são novas, né, aqui no nosso planeta, elas nos dão esperança, afastam um pouco esse medo, né, nos aliviam um pouco dessa tensão, não é verdade? A gente esquece um pouco. Né? É lógico que não podemos também ser seres alienados, mas elas aliviam esse peso. Não é isso que Jesus dizia, que o fardo era leve? Né, que o Pai era bom, justo e bom, e que o jugo dele era leve? Então isso nos ajuda a caminhar, a seguir adiante, esquecendo um pouco desses pavores, né? Não dando ao medo essa dimensão que Joana fala assim. Quando você pensa nele, ele cria uma dimensão gigantesca. Então ajuda nosso pensamento, a nossa mente, a fugir dessa concepção de que o medo é uma coisa terrível que vai nos pegar a qualquer momento. Eu acho que é por aí, é nos dando esperança. E não se ligar também a situações de medo, né? Exatamente. Porque se ligando fica difícil. Você está falando aí que só se tem, o conhecimento fortalece as pessoas em relação ao medo. Naturalmente, só se tem medo do desconhecido. À medida que a gente conhece, deixa de ter medo. E, naturalmente, também o remédio do medo é fé. Quando tem dificuldade, é ter fé que vai superar isso tudo, né? Bem lembrado. Por quê? Porque o conhecimento, ele traz uma fé sustentada, não é verdade? É isso que o Espiritismo também veio nos trazer, não é isso? Através do conhecimento. Ele veio dar objetivo, veio dar consistência para a nossa fé. Nós confiamos porque nós sabemos o porquê confiamos, não é isso? Porque nós sabemos que as coisas são assim, não é isso? Por que eu vou andar na rua tranquilamente, vou afastar toda essa ideia de medo? Porque também eu sei que nada acontece sem que esteja fora dos desígnios do Pai, não é isso? Então eu fico tranquilo, me coloco realmente nas mãos do Pai, aí entra a fé.
Mas não uma fé mística, né? Não, uma fé raciocinada, com base, com conhecimento, não é isso? E aí você fica mais tranquilo, né? Eu acho que o caminho é por aí. Não existe muito assim receita, né? Cada um de nós somos uma unidade pensante e nós temos que achar os nossos próprios meios de lidarmos com as dificuldades e com as agressões exteriores, né? Fazendo o quê? Fortalecendo o quê? O nosso interior. À medida que você fortalece o teu interior, as ações exteriores já não te impactam com tanta violência. Te impactam sim, te impactam, continuam te impactando, mas não com tanta violência. E o inverso também, porque quantas vezes você externamente se protege, toma todos os cuidados possíveis e mesmo assim, talvez por não acreditar, não ter a fé, não se pensar dentro e se preocupar só com o externo, também é tão vulnerável, fica tão vulnerável como. Sim. Também é essa questão oposta. Por quê? Porque nós também temos que ter a ideia de que as coisas não são assim, dadas e a gente adquirir o conhecimento. Não, é um processo, é uma construção. Então nós vamos nos fortalecer na medida que a gente vai praticando a nossa fé raciocinada, adquirindo musculatura espiritual. Então o ditado antigo que diz assim, acredite em Deus, mas como que é? Tem fé em Deus, mas tem que ser o carro, né? Eu sei que a gente tem a nossa responsabilidade diante de tudo. Exatamente, não é isso? Nós sabemos que estamos num mundo onde a convivência é muito heterogênea, nem todos estão no mesmo nível. Então, nós somos responsáveis pelo que nós recebemos, não é verdade? Não é porque eu acredito em Deus e sei que nós somos espíritos imortais que eu vou entrar em tiroteios, entrar em regiões, ou viver na imprudência. Não é esse o conselho. Muito pelo contrário, nós temos que ser seres equilibrados. O que é equilíbrio? Equilíbrio é isso, né? É saber da sua real condição e das suas reais responsabilidades, né? Então o corpo a sua segurança pessoal é a tua responsabilidade, né? Perfeito? Mais alguma pergunta? Colocação? Então tá bom. Muito obrigado a vocês todos, que tenham um bom domingo e uma boa semana, sempre com Jesus e com Deus nosso Pai. Que assim seja. Então nós vamos fechando os nossos olhos, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, envolvendo em muita luz, muita paz, muito amor. Nós vamos vibrando pelos países, pelos seus dirigentes, principalmente aqueles países que se encontram em conflitos. Vamos vibrar muita saúde, paz aos espíritos que se encontram em sofrimentos, enfermos, necessitados de luz, de amparo. Vamos irradiar nossas vibrações para que eles encontrem alívio às suas dores, para que encontrem esperanças no futuro, força para vencer os medos. Vibremos pelos idosos nos asilos, pelas crianças nos orfanatos, pelos doentes nos hospitais, nos leitos. Nesse momento nós vamos também vibrar muita saúde àqueles enfermos, aquelas pessoas que nós conhecemos, que se encontram doentes. Vamos mentalizá-las, levar essa vibração de saúde, esses bons fluidos. Vibremos por nossos inimigos e obsessores. Nós pedimos uma vibração pelas vítimas e também pelos algozes, pelos assassinos, pelos criminosos, pelos que perseguem, pelos que se vingam. Que sejam envolvidos em vibrações de luz, para que possam encontrar o caminho
da renovação. Nesse momento nós vamos até os nossos lares, em pensamento, em vibração, rogando a Jesus que nos acompanhe, que entre conosco em nossas casas. Vamos levando essa luz, higienizando cada cantinho da nossa casa, envolvendo cada pessoa que convive conosco, aquelas mais difíceis, aquelas que nós temos mais afinidade, as que se encontram enfermas. Igualmente nos dirigimos às casas de nossos parentes e amigos, levando essas vibrações de paz, de amor, de harmonia. Vamos até os nossos locais de trabalho e de estudo e os lugares que frequentamos. De volta aqui ao nosso ambiente, nós vamos vibrar por essa casa, por todos os trabalhadores, os trabalhos, as pessoas que vêm aqui. E por fim, vamos vibrando uns pelos outros. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus por mais essa reunião, a Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré e aos espíritos benfeitores que aqui estão, que nos auxiliam, que possamos todos ter uma boa semana e vamos nos preparar agora para receber o passe. Graças a Deus.